Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre um assunto que é muito importante. Por que é que eu trabalho bastante, sou um profissional da saúde sério e não consigo atingir o meu sucesso profissional? Muitas pessoas me perguntam quando estão nos nossos cursos, o que acontece? Você trabalha, se esforça intensamente, mas não consegue obter os frutos desejados daquilo que você quer. Eu sou o Marcelo Guerino, fisioterapeuta, e vou conversar com você um pouquinho sobre isso. Veja só, quando a gente investe na carreira, quando você toma uma decisão na sua vida, você fala, olha, eu vou ser um profissional da saúde, eu vou ser médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, né, educador físico, qualquer que seja a sua profissão que envolva saúde e com pessoas, muitas vezes a gente tem problemas com relação a como a gente faz para o nosso cliente, que é o nosso paciente, ou a nossa comunidade entender aquilo que a gente quer passar como imagem profissional. E muitas vezes isso não é fácil. Você pode pegar e ler muito sobre o assunto, quem busca essa informação, principalmente na internet hoje em dia, acaba muitas vezes seguindo um caminho que não é adequado. E por quê? Porque ele carrega consigo muitas coisas dentro da sua formação de vida, né, durante todo o período de formação como ser humano, e isso acaba prejudicando muito a gente quando a gente precisa obrigatoriamente fazer o quê? Colocar o nosso produto no mercado. E o nosso produto profissional da saúde é quem? Né? Somos nós. Muito bem, então 3 coisinhas que você precisa prestar muito atenção quando você vai começar a trabalhar com o seu produto, que é você, e quando você deseja fazer com que o seu produto seja o quê? Top, para que todos os clientes busquem você dentro desse processo. Primeira coisa, você tem que aprender a falar a língua do seu cliente. Isso parece ser uma coisa meio óbvia, né? Mas é o que a maioria das pessoas erram. Por quê? Veja só, o mundo hoje em dia, ele trabalha muito em função de todo o processo de comunicação. E você no seu dia a dia, passeando num shopping, indo numa loja, muitas vezes você já quer o produto, mas a forma como você é abordado pelo vendedor acaba produzindo o quê? Uma inibição no seu processo de compra. Você fica irritado porque aquele vendedor fica muito em cima de você fica irritado porque parece que ele está te vigiando, né? Ou seja, o papel dele era te vender e na verdade ele está afastando você dentro desse processo. Na saúde não é diferente. Muitas vezes a gente vai ser consultado com um profissional e quando chega nesse profissional, o que acontece? A gente sente até uma certa repulsa ou uma certa arrogância dentro do processo que esse profissional está nos atendendo, mesmo que ele seja uma pessoa altamente qualificada. Mas o que está acontecendo ali? Ele não fala a sua língua. Então esse é um problema muito sério quando você quer vender a sua imagem, o seu produto. Né? E o nosso produto, o profissional da saúde, são os nossos atendimentos e a competência que a gente tem, a eficácia que a gente tem, aonde? Em resolver os problemas daquele paciente. Né? Então isso é muito importante. Para isso eu preciso reorganizar todo o meu processo de comunicação e uma comunicação eficaz faz muita diferença nesse momento. Quem não sabe se comunicar, quem tem dificuldade em se comunicar, passa por problemas extremamente sérios no desenvolvimento do sucesso profissional. Um segundo ponto muito importante é olhar com uma outra perspectiva para aquilo que você faz, como você demonstra isso. Bom, falar em público não é uma atividade fácil. Né? Muitas pessoas têm uma enorme dificuldade em passar por isso. Quando tem que estar na frente de um público, 2, 3 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas, acaba tendo bloqueios extremamente intensos. E aí não consegue fazer com que ocorra o quê? Um desempenho através da fala. Aí você vai falar assim, poxa, mas tem pessoas que parece que nascem com esse dom. Isso acontece. Eu lembro muito bem na minha época de escola, né, quinta, sexta série, lá da antiga formação do ginásio, né, do básico, que acontecia? Eu era um aluno um pouco mais extrovertido e quando a professora pedia um trabalho para fazer, eu falava assim para as pessoas do meu grupo, olha, vocês fazem o trabalho, eu vou lá e falo e apresento. Como a maioria das pessoas tem pavor de fazer uma apresentação, todo mundo concordava e eu acabava levando isso numa boa, porque para mim era fácil. Eu parece que já tinha essa facilidade intrínseca dentro de mim.
Mas realmente esse não é um processo que todo mundo tem, né? Se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que praticamente o medo de falar em público, né, ele é um segundo ou terceiro maiores medo que o ser humano tem. Então o ser humano tem medo primeiro de ficar doente, depois de não conseguir dinheiro para sobreviver, e aí falar em público está ali em terceiro lugar, quase alcançando a segunda colocação. Muito bem, isso tem cura? Tem cura. Tem como você trabalhar isso? Tem. Por quê? Porque nos dias de hoje isso é fundamental. Quem não consegue se comunicar com o meio externo acaba não conseguindo ter o quê? Sucesso no processo de fazer com que o valor do seu trabalho muitas vezes seja visto pelo seu chefe, né? Pelas pessoas da sua corporação. Se você tem um empreendimento, você precisa fazer com que a sua equipe de trabalho receba essa comunicação de maneira eficaz, para que todos estejam engajados ao mesmo tempo dentro do processo de construção do sucesso profissional. E isso muitas vezes acaba levando a gente aonde? A um processo de agravamento também na vida pessoal. Como assim, Marcelo? Você está pensando, poxa, como é que eu posso não ter sucesso na minha vida profissional e isso afetar diretamente a minha vida pessoal? Olha, gente, isso está diretamente relacionado. Quando você não consegue alcançar o quê? O seu sucesso profissional, e quando eu falo de sucesso, eu não estou falando de ser milionário, de ser rico, extremamente rico. Não. Você pode estar simplesmente tendo uma situação de manter você e a sua família de uma maneira o quê? De uma maneira satisfatória, de uma qualidade de vida que você deseja oferecer para você, para os seus filhos, para o seu cônjuge, quem quer que seja. Então, para isso, a gente vai ter que trabalhar uma outra coisa muito importante, além de aprender como a gente tem que se comunicar com o nosso cliente, falar a língua dele, a gente tem que entender, olhando por uma visão, por uma perspectiva um pouco diferente como isso funciona, e a gente precisa obrigatoriamente trabalhar as nossas crenças. O que são as nossas crenças? Aqui eu não estou falando de religião, aqui eu estou falando daquilo que é construído com você dentro da sua formação. Desde criança você recebe um monte de estímulos e esses estímulos vão fazendo com que você, né, no seu período de formação, ele traga consigo uma carga de informações que está lá dentro da sua cabeça, mas que você acaba não percebendo que isso está sendo transmitido no seu dia a dia. Mas invariavelmente você carregando isso lá dentro, né, incutido dentro da sua mente, você começa a fazer com que todo o seu comportamento seja moldado dentro daquilo que você acredita ser a sua verdade. Então, muitas vezes, você está trabalhando intensamente, buscando informação e tentando oferecer o melhor que você considera ser o melhor para onde? Para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, para os seus amigos, para o seu cônjuge, mas aquilo que está lá dentro de você acaba mascarando todo esse processo. E para isso, você tem que buscar isso lá dentro, trazer isso, externar essa situação e depois trabalhar calmamente e de uma maneira bastante eficiente para que aquelas crenças que você carregue parem de atrapalhar aquilo que você deseja, que é o seu sucesso profissional e o seu sucesso pessoal. Muito bem, é isso que a gente vai estar trabalhando com vocês nesse canal agora. Por isso, se você ficou interessado, fica ligado no canal que a gente vai estar postando mais e mais vídeos para vocês falando um pouquinho sobre isso, tá legal? Gostou? Não esquece, inscreve aqui no canal. O canal está começando agora, então eu preciso que você dê like. Se a gente não tiver like, a gente fica sofrendo para conseguir um monte de recursos, tá legal? Então olha lá, pessoal, dá um like lá. Eu sou Marcelo Guerino, não esquece disso, vou estar falando com vocês. Eu quero que você tenha sucesso. Sucesso é extremamente importante e a gente precisa tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. Valeu? Tchau!